Eu estava no meio de uma reunião de estratégia quando meu celular vibrou. A mensagem que apareceu fez todo mundo na sala ficar irrelevante por uns 10 segundos. Eu não sou sua propriedade. Vou chegar tarde hoje. Não me liga. Curta, fria, definitiva. Li 2 vezes. Depois digitei de volta sem hesitar. Eu não sou mais seu marido. Não volta. Apertei enviar. Coloquei o celular virado para baixo em cima da mesa de reunião e voltei a prestar atenção às projeções trimestrais que meu sócio, Gustavo, estava apresentando. O setor farmacêutico não espera por ninguém. E eu também não. Meu celular começou a vibrar na hora, 1, 2, 10 vezes. Eu simplesmente ignorei. Tudo certo? Gustavo perguntou, reparando o celular piscando igual luz de balada. Tudo. Só resolvi um problema mais rápido do que eu esperava. Continua. Quando a reunião acabou 40 minutos depois, eu tinha 67 ligações perdidas e uma enxurrada de mensagens que eu nem me dei ao trabalho de abrir. Desliguei o celular completamente. Aqui vai algo que você precisa entender. Isso não foi do nada. Minha esposa estava diferente há meses. As chegadas tarde começaram por volta de fevereiro, sempre com a mesma desculpa. Jantar com Aline e Bruna, as melhores amigas dela. Clube do Livro virou noite de vinho. Noite de vinho virou brunch de fim de semana, que durava até o começo da noite. Ela parou de perguntar sobre a empresa. Parou de fingir que se importava com as inovações farmacêuticas que a gente estava desenvolvendo. A mulher que antes comemorava comigo cada aprovação da Anvisa, agora nem lembrava o nome dos nossos principais produtos. E a atitude mudou. Ela ficou desafiadora com coisas pequenas e displicente com as importantes. Quando eu falei que estava sentindo a gente distante, ela me acusou de ser controlador. Quando sugeri terapia de casal, ela riu e disse que eu estava exagerando. Mas aquela mensagem de hoje, aquilo foi ela cruzando uma linha que nem sabia que existia. Eu construí nossa farmacêutica do zero em São Paulo. Comecei numa sala alugada com um produto e um sonho. Demorou 10 anos para chegar onde estamos agora. Empresa de médio porte, boa reputação, crescimento constante. Eu sei reconhecer ameaças e eliminá-las antes que virem problemas. Por isso eu fiz um pacto antinupcial antes do casamento. Meu advogado, Dr. Henrique, insistiu. Documento blindado protegia tudo. A empresa, a casa, os investimentos, a propriedade intelectual. Ela assinou sem muito drama, provavelmente porque nunca achou que fosse importar. Acontece que importou. Saí do escritório e fui direto para um hotel perto do centro. Não porque eu estivesse fugindo, mas porque eu queria distância para pensar com clareza. Decisões emocionais destroem empresas e vidas. Eu não tomo decisões emocionais. Perto da meia-noite, liguei o celular de novo. As mensagens eram previsíveis. Pânico, raiva, confusão, barganha. Como assim você não é mais meu marido? A gente precisa conversar sobre isso. Você não pode jogar nosso casamento fora por causa de uma mensagem. Eu não quis dizer daquele jeito. Por favor, volta para casa. Apaguei todas sem responder. Depois mandei só uma mensagem. Qualquer comunicação daqui para frente fala com o meu advogado. Então fiz uma ligação para alguém que eu já tinha usado antes em questões de segurança corporativa. Um detetive particular, especializado em proteger propriedade intelectual e descobrir espionagem industrial. Preciso de um levantamento completo sobre uma pessoa, discreto, detalhado, e preciso disso em até 48 horas. Quem é o alvo? Minha esposa. Houve uma pausa do outro lado. Entendido. Começo hoje à noite. Desliguei e fiquei encarando o teto do quarto de hotel. Eu estava exagerando? Talvez, mas gente bem-sucedida confia nos próprios instintos, e os meus estavam gritando que tinha algo muito errado. Aquela mensagem não era só desrespeitosa, era estratégica. Foi feita para estabelecer dominância, para tentar definir novas regras na nossa relação. Ela só não sabia que eu não jogo nenhum jogo onde eu não esteja com todas as cartas na mão. Adormeci naquela noite com uma certeza absoluta. Até o fim daquela semana, eu saberia exatamente o que ela estava fazendo, e ela entenderia exatamente o que tinha perdido. O nome do investigador era Rafael Coelho.
ex-polícia federal agora no setor privado. Ele já tinha me ajudado uma vez, quando uma empresa concorrente tentou enfiar alguém infiltrado no nosso departamento de pesquisa. Minucioso, discreto e caro. 46 horas depois de eu contratá-lo, a gente se encontrou numa sala de reunião do meu escritório, já à noite. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Você não vai gostar disso. Não te paguei para eu gostar. Te paguei para eu saber. Ele abriu a pasta. Fotos caíram sobre a mesa. Minha esposa entrando num prédio de apartamentos na região dos Jardins, saindo do mesmo prédio horas depois. Encontrando duas mulheres em restaurantes caros, Aline e Bruna, as melhores amigas dela. Mas em várias fotos havia uma quarta pessoa, um homem que eu não reconhecia. O nome dele é Conrado Maddox, vice-presidente executivo da Humphrey Farmacêutica. Senti o maxilar travar. Humphrey Farmacêutica, nossa maior concorrente. Há quanto tempo? Pelo que consegui levantar, uns 4 meses, mas é aqui que fica interessante. Rafael puxou outro conjunto de documentos. As duas amigas, são elas que estão facilitando tudo, reservando quartos de hotel no nome delas, dando álibi, e também se encontrando com o tal do Conrado separadas da sua esposa. Espionagem corporativa? É o que eu diria. Eu puxei registros telefônicos, tudo obtido por vias legais. Sua esposa manda mensagem para o Conrado todo dia, mas também participa de grupos com essas duas amigas, e os assuntos... Ele empurrou o tablet na minha direção. Eles estão falando da sua empresa, especificamente. Eu rolei as mensagens. Meu estômago virou, mas meu rosto continuou neutro. Ele sabe do pipeline de P&D. Quando é a reunião da Anvisa? Ele quer saber sobre os protocolos de segurança. E as respostas dela, vagas, mas claramente tentando arrancar informação de mim. Perguntei para ele sobre o lançamento do novo produto. Ele não quis dar detalhes. A segurança está mais rígida agora. Ele mudou algumas senhas semana passada. Rafael se recostou na cadeira. Ela tem te feito perguntas, né? Pensei. Há uns 3 meses, de repente, ela voltou a demonstrar interesse pelo meu trabalho. Perguntava sobre estratégias de lançamento, queria saber de pedido de patente. Parecia curiosa com nossos sistemas de segurança. Eu desconversava sempre. Atribuía aquilo a um suposto novo interesse no casamento. Acontece que meus instintos eram mais afiados do que eu imaginava. Qual é o plano do Conrado? Pelo que juntei, ele anda fazendo promessas. As duas amigas estão esperando algum tipo de pagamento, possivelmente ações ou dinheiro vivo, se certas informações forem liberadas. E minha esposa? Ele deu uma pausa. Acho que ela acha que o caso é de verdade. Talvez nem entenda completamente que está sendo usada. Esse não é o meu problema. Justo. Rafael fechou a pasta. Tem mais uma coisa. A Humphrey Farmacêutica anda agressiva demais ultimamente, dando lances abaixo dos seus, lançando produtos concorrentes logo antes dos seus chegarem ao mercado, quase como se tivessem informação privilegiada, porque tem. Levantei e fui até a janela. As luzes de São Paulo se estendiam lá embaixo. Eu tinha construído essa empresa nessa cidade. Cada rua ali representava um consultório, uma clínica, um hospital que confiava nos nossos produtos. E alguém estava tentando derrubar isso usando a minha própria esposa. Qual é o seu próximo passo? Rafael perguntou. Vou deixar eles acharem que estão ganhando. Não vou mudar nada óbvio. Mantenha a investigação em silêncio, mas eu quero tudo documentado. Cada encontro, cada mensagem, cada transação. Se o Conrado prometeu pagamento para as duas amigas, eu quero prova. Se rolou dinheiro, eu quero rastrear. E a sua esposa? Ela fez a escolha dela quando mandou aquela mensagem. Agora ela é só mais uma ameaça à segurança da minha empresa. Vou lidar com ela do mesmo jeito que lido com qualquer ameaça, eliminando completamente. Rafael recolheu o material. Vou continuar cavando. Me dá mais uma semana e eu tenho o suficiente para enterrar todos eles. Depois que ele saiu, liguei para o Dr. Henrique em casa. Ele atendeu no segundo toque. Temos um problema. Problema de espionagem corporativa. Preciso do senhor amanhã cedo no escritório. E traga alguém especializado em litígio de propriedade intelectual.
Quão ruim. Ruim o suficiente para fazer o nosso pacto antinupcial parecer detalhe. Desliguei, fui até o cofre e peguei a cópia do pacto. Virei até a página 7, cláusula 12. Cláusula de infidelidade com proteção total de bens. Ela não tinha direito a nada. Nem à casa, nem aos carros, nem a uma única ação da empresa. Ela assinou aquilo 5 anos atrás, mal lendo o documento. Provavelmente achou que era só formalidade. Provavelmente achou que eu nunca faria valer. Ela estava errada nas 2 suposições. Redigi um único e-mail para a diretoria executiva. Implementar o protocolo de segurança Delta com efeito imediato, sem exceções. Protocolo Delta significava informação compartimentalizada, troca de senhas, acesso restrito a arquivos sensíveis. Qualquer pessoa fazendo pergunta estranha passaria a ser sinalizada. Meu celular vibrou. Mais uma mensagem dela. Por favor, a gente precisa conversar, me desculpa. Bloqueei o número e voltei ao trabalho. Às 6 da manhã do dia seguinte, o protocolo Delta estava ativo. Todo funcionário recebeu novas credenciais. Registros de acesso passaram a ser monitorados em tempo real. Arquivos sensíveis foram migrados para servidores criptografados com autenticação biométrica. Minha esposa não fazia ideia de que as paredes estavam se fechando. Ela continuou ligando de outros números, celulares de amigas, números restritos até o telefone fixo da empresa. Ignorei todas as tentativas. Deixa ela entrar em pânico. Deixa ela se perguntar. Pânico deixa as pessoas descuidadas. E eu precisava dela descuidada. Dr. Henrique chegou acompanhado de Sandra Clemente, uma especialista em litígios empresariais, com fama de destruir casos de espionagem corporativa. Ela não perdeu tempo com simpatia. Me mostra tudo. Coloquei na mesa tudo que o Rafael tinha levantado. Fotos, registros de mensagens, a ligação com Conrado, a coincidência com os movimentos estranhamente precisos da Humphrey Farmacêutica. Sandra analisou tudo em silêncio por uns 20 minutos. Finalmente, levantou os olhos. Isso aqui é acionável tanto criminalmente quanto civilmente. Se a gente provar que o Conrado pediu informação sigilosa, usando sua esposa como intermediária, a Humphrey pode ser responsabilizada. Se as amigas receberam dinheiro ou promessa de dinheiro, elas entram como cúmplices. E minha esposa? Depende do que ela sabia e quando soube. Mas só a infidelidade já dispara a cláusula do seu pacto. Ela sai do divórcio sem nada. A parte da espionagem é outro capítulo. A gente pode ir para cima se você quiser ir até o fim. Eu quero pressão máxima em todos eles. Dr. Henrique pigarreou. Tem um detalhe tático. Se a gente agir rápido demais, eles vão contratar advogado e parar de se expor. A gente precisa que eles se incriminem mais. Então a gente espera. A gente arma uma armadilha, disse Sandra. Sua esposa não sabe que você já tem essas informações. Provavelmente acha que você só está magoado por causa da mensagem. Usa isso. Puxa assunto com ela. Faz ela falar algo que se volte contra ela. Pensei por um instante. Parte de mim queria encerrar aquilo imediatamente, mas a parte estratégica, a mesma que construiu uma farmacêutica do nada, sabia o valor da paciência. O que você sugere? Marca um encontro. Faz ela acreditar que há chance de reconciliação. Vai com um gravador. Deixa ela falar. As pessoas confessam quando acham que estão sendo perdoadas. Naquela noite mandei uma mensagem de um número novo. A gente precisa conversar. Jantar amanhã. Só nós dois. Ela respondeu em 30 segundos. Sim, por favor. Onde? Restaurante Beira Rio, 19 horas. Eu vou. Obrigada por dar uma chance pra gente. Não respondi mais. No dia seguinte, o Rafael ligou com uma atualização. O Conrado se encontrou com as 2 amigas ontem. Eu tenho o áudio. Eles foram para um parque público, acharam que estavam sendo discretos, não estavam. Me manda. A gravação era devastadora. Voz da Bruna. Ele não para de perguntar se ela já conseguiu as informações. Falei que ela tá trabalhando nisso. Voz da Aline. E se ela não conseguir, a gente foi prometida em 20 mil para cada uma. Bruna. Se der certo, ela consegue. Ela tá motivada. Acha que o Conrado vai largar a esposa para ficar com ela. Risos cruéis calculistas. Ela sabe que a gente tá recebendo? Claro que não.
Ela acha que a gente só está ajudando ela a ter um caso. Ela não faz ideia de que isso aqui é negócio. Ouvi 2 vezes. Minha esposa não só me traía, ela estava sendo usada pelas pessoas em quem confiava. E eu não senti nada. Nem raiva, nem tristeza. Só cálculo frio. Às 18h30 eu já estava no restaurante Beira Rio. Escolhi uma mesa no fundo, silenciosa, mas não totalmente isolada. Eu estava com um gravador, legal no nosso estado, com consentimento de uma das partes. Ela chegou às 19h05, arrumada, cabelo feito, maquiagem impecável. Parecia nervosa. Sentou na minha frente. Obrigada por ter vindo. Você disse que queria conversar, então fala. Me desculpa pela mensagem. Eu estava com raiva. Não quis dizer daquele jeito. Quis sim. As pessoas mostram o que realmente pensam quando acham que ninguém vai confrontá-las. Ela encolheu os ombros, abatida. Nosso casamento tem problemas, eu sei. Mas a gente consegue resolver. A gente pode fazer terapia, a gente pode... Responde uma coisa antes. Quando começou? Quando o que começou? Não vamos fingir. O caso. Quando começou? O rosto dela ficou branco. Eu não sei do que você está falando. Coloquei uma foto em cima da mesa. Ela entrando no prédio do Conrado. Toda a cor sumiu da cara dela. O nome dele é Conrado Maddox, vice-presidente da Humphrey Farmacêutica. Suas amigas Aline e Bruna têm facilitado tudo. Quer ver mais fotos ou a gente já pode parar de fingir? As mãos dela começaram a tremer. Eu posso explicar. Tenho certeza que pode. Mas primeiro responde outra coisa. Ele te perguntou da minha empresa? Dos nossos produtos? Dos nossos sistemas de segurança? O quê? Não, isso não tem nada a ver. Não mente para mim. Não agora. Ela ficou encarando a mesa. Quando falou, a voz saiu quase num sussurro. Ele perguntou algumas coisas, mas era só conversa. Ele se interessou pela minha vida. Ele se interessou pela propriedade intelectual da minha empresa, você quer dizer. Então não era assim. Me inclinei para frente. É o seguinte, você vai sair dessa mesa, vai para casa, vai arrumar suas coisas e sair da minha casa. Você tem 48 horas. Depois disso, eu troco as fechaduras e qualquer coisa que ficar lá vira lixo. Você não pode me expulsar assim, aquela casa também é minha. Dá uma lida no pacto antinupcial. Página 7. A casa é minha. Sempre foi. As lágrimas começaram a cair. Por favor. Eu cometi um erro. Que eu estava carente. Você só trabalha e ele prestou atenção em mim. Ele te usou. E você deixou. Porque estava ocupada demais olhando para si mesma para perceber. Levantei. Meu advogado vai falar com você sobre o divórcio. Não perde seu tempo tentando contestar. Você abriu mão disso quando assinou aquele pacto. E a gente? E tudo que a gente construiu junto? A gente não construiu nada junto. Eu construí uma empresa. Você decorou uma casa com o meu dinheiro. Tem diferença. Saí do restaurante deixando ela sentada sozinha. O gravador registrou tudo. A admissão do caso, o reconhecimento de que o Conrado fazia perguntas sobre a minha empresa. Não era prova suficiente de conspiração, mas era um começo. E eu estava só começando. 2 dias depois, entrei em casa e encontrei tudo vazio. Ela tinha levado as roupas, alguns móveis que ela mesma tinha comprado e objetos pessoais. O resto ficou. As chaves estavam em cima do balcão da cozinha, com um bilhete que eu nem me dei ao trabalho de ler. O Rafael ligou naquela tarde com novidades. O Conrado acabou de sair de uma reunião de emergência com o jurídico da Humphrey. Durou 3 horas. Saiu de lá com cara de quem viu fantasma. Eles sabem que a gente está investigando? Provavelmente. Mas o mais interessante é outra coisa. As 2 amigas, Aline e Bruna, estão ligando insistentemente para sua esposa. Ela não atende. Acho que contou para elas que você descobriu o caso e agora elas estão em pânico. Ótimo, deixa elas entrarem em pânico. A Sandra Clemente também não tinha perdido tempo. Ela entrou com notificações preliminares contra o jurídico da Humphrey Farmacêutica, alegando espionagem corporativa e exigindo preservação de todas as comunicações envolvendo o Conrado. Foi um tiro de advertência. Cooperem ou encarem acusações federais. A resposta da Humphrey veio em poucas horas. Eles queriam uma reunião.
Sentamos frente a frente com a equipe jurídica deles, numa sala neutra. 3 advogados, o diretor de compliance e, curiosamente ausente, Conrado Maddox. O advogado principal deles começou. Queremos deixar claro que a Humphrey Farmacêutica não tem conhecimento institucional de qualquer conduta imprópria por parte do Sr. Maddox. Se ele agiu de forma inadequada, foi sem autorização ou ciência da diretoria. Sandra nem piscou. Então vocês já estão jogando ele debaixo do ônibus antes mesmo de verem as provas. Estamos apenas esclarecendo nossa posição. Se o Sr. Maddox se envolveu em espionagem industrial ou solicitação de informação confidencial, fez isso como agente isolado. Conveniente, ela respondeu seca. E os pagamentos para Aline Rocha e Bruna Alves também foram isolados? Os advogados da Humphrey trocaram olhares. Não sabiam que a gente tinha essa informação. Vamos precisar apurar essas alegações. Façam isso. Enquanto isso, o Sr. Maddox está suspenso durante a investigação, certo? A partir desta manhã, sim. Foi a primeira vez que eu falei na reunião. Não é suficiente. Eu quero ele demitido por justa causa sem um centavo de indenização. Quero uma admissão formal de que as vantagens competitivas recentes da empresa de vocês vieram de informação roubada. E quero garantias por escrito de que isso não vai se repetir, com cláusulas financeiras bem claras se repetirem. Esse pedido é bem significativo. É um pedido razoável, considerando que a alternativa é processo criminal federal e um escândalo público que destrói a reputação de vocês. A reunião terminou com eles pedindo 48 horas para falar com o conselho. Nós aceitamos. Naquela mesma noite, minha ex-esposa apareceu no meu escritório. A recepção me ligou antes de deixá-la subir. Ela está insistindo, doutor. Diz que é emergência. Deixa subir, mas fica por perto. Ela entrou na minha sala arrasada, cabelo desgrenhado, sem maquiagem, olheiras fundas. Eles me usaram, ela disse sem rodeios. A Aline e a Bruna. Elas estavam do lado do Conrado o tempo todo. Receberam dinheiro, você sabia. Elas foram pagas para ajudar ele a arrancar informação de mim. Eu sabia. Ela desabou numa cadeira. Ele não me quer mais. Desde que você começou a investigar, ele cortou contato. Não atende minhas ligações, não responde nada. A empresa dele demitiu ele hoje. Foi você que fez isso? A empresa dele está se protegendo, como qualquer organização inteligente faria. O pacto, eu li tudo. Dessa vez inteiro, eu não fico com nada, né? Não, você não fica com nada. A casa, os carros, as economias, tudo é meu. Sempre foi. Você só não se deu ao trabalho de entender o que estava assinando. Ela levantou o rosto com os olhos vermelhos. Eu cometi um erro terrível. Você cometeu vários, mas o erro não foi a traição. O erro foi achar que era esperta o suficiente para jogar com alguém que construiu um negócio do zero. Eu não cheguei onde cheguei sendo ingênuo ou confiando demais. Eu nunca quis prejudicar sua empresa. Eu estava infeliz. E ele me fazia sentir especial. Ele te fazia sentir útil, tem diferença. Você foi uma ferramenta para acessar informação da minha empresa. Quando a ferramenta quebrou, ele jogou fora. Eu mereço isso. Sim, merece. Ela se levantou devagar. Eu assinei os papéis do divórcio hoje de manhã. Seu advogado deve receber logo. Ótimo. Não tem nada, nenhum jeito de consertar isso? Olhei direto para ela. Você me mandou uma mensagem dizendo que não era minha posse e que era para eu não ligar. Eu respeitei, parei de ligar, parei de me importar. E não vou recomeçar agora só porque você finalmente entendeu o que jogou fora. Então acabou? Acabou no instante em que você apertou enviar naquela mensagem. O resto foi só burocracia. Ela foi até a porta, parou por um segundo. Pelo que vale, me desculpa. Pedir desculpa não devolve tempo perdido. Não apaga a traição. É só o que as pessoas dizem quando finalmente encaram as consequências. Ela foi embora sem dizer mais nada. 48 horas depois, a Humphrey Farmacêutica mandou a resposta oficial. Conrado Maddox demitido por justa causa, sem indenização. Admitiram vantagens competitivas obtidas por meios impróprios, concordaram com compensações financeiras,
implantaram novos protocolos de ética e aceitaram a auditoria externa. Mais importante, entregaram toda a documentação do esquema do Conrado, incluindo registros de pagamento para Aline e Bruna. R$20 mil cada, pagos através de empresas de fachada. Prova de conspiração. A Sandra sorriu quando viu os documentos. Isso aqui é prato cheio para criminal. Crime financeiro, conspiração, espionagem corporativa. A gente consegue destruir os três. Então destrói. O Rafael confirmou que Aline e Bruna já tinham contratado advogados. Advogados baratos. Estavam tentando negociar acordo de imunidade, o que significava que iam testemunhar contra o Conrado e, possivelmente, contra minha ex-esposa. O advogado dela ligou para o Dr. Henrique perguntando sobre possível responsabilização criminal. O Henrique respondeu o básico. Espera para ver o que o Ministério Público decide. Eu não me sentia vitorioso. Não me sentia com raiva. Eu não sentia nada, além da satisfação de ver um problema identificado, contido e eliminado. É assim que você lida com ameaças. Você não discute, você não negocia, você remove. A investigação criminal andou mais rápido do que qualquer um esperava. Promotor adora caso com prova clara e testemunha disposta a falar. Aline e Bruna viraram contra todo mundo. Contra o Conrado, contra minha ex-esposa, até uma contra a outra, assim que entenderam o tamanho das acusações que iam enfrentar. Os advogados delas negociaram imunidade em troca de colaboração. Elas entregaram e-mails, prints, gravações, tudo documentando. Como o Conrado recrutou as duas, que tipo de informação ele queria, quanto pagou para cada uma. O nome da minha ex-esposa aparecia o tempo todo, não como mente criminosa, mas como participante que fazia perguntas para mim a mando dele, fotografava documentos quando eu deixava o escritório de casa destrancado, repetia detalhes de conversas sobre lançamentos e prazos com a Anvisa. Ela alegava inocência. Dizia que achava que era só conversa de travesseiro, que não entendia a gravidade do que estava fazendo. Os promotores não acreditaram, nem eu. O Conrado enfrentava as acusações mais pesadas: fraude, furto de segredo industrial, conspiração. O advogado dele tentou negociar, mas o Ministério Público tinha prova demais. Ele estava olhando não só para a multa, mas para a cadeia de verdade. Minha ex-esposa pegou acusações menores como cúmplice, mas o defensor público dela deixou bem claro que ela tinha duas opções: assumir a culpa e torcer por liberdade condicional, ou ir a julgamento e arriscar cadeia. Ela escolheu assumir a culpa. No dia da audiência, eu sentei no fundo do fórum não por preocupação ou saudade, mas apenas para ver o capítulo se encerrar. Ela ficou de pé diante do juiz, a voz tremendo, admitindo participação em conspiração de espionagem corporativa. O juiz leu a sentença: 2 anos de liberdade condicional, 300 horas de serviço comunitário e pagamento de restituição à minha empresa. Ela olhou para trás uma vez enquanto a escoltavam para fora. Eu não demonstrei reação nenhuma. Não havia mais nada a sentir. Naquela noite, jantei com o Gustavo no mesmo restaurante onde eu tinha confrontado ela semanas antes. Ele ergueu a taça. Aos protocolos de segurança e aos pactos antinupciais, brindei. Aos dois. A empresa está mais forte agora, ele continuou. Essa tentativa de invasão expôs falhas que a gente nem sabia que tinha. Lado bom da crise. Exato. Toda tentativa de ataque revela uma fraqueza. Gente inteligente conserta o buraco, em vez de fingir que ele não existe. Gustavo deu um gole no vinho, depois comentou: a propósito, a Humphrey Farmacêutica entrou em contato. Querem conversar sobre possível parceria. Ergui a sobrancelha. Depois de tudo isso, diretoria nova, fizeram uma limpa geral depois do escândalo. O conselho mudou metade da liderança. Agora eles querem reconstruir a relação. Pelo que eu entendi, inclusive, ficaram impressionados com a nossa estrutura de segurança. Diz que a gente até topa conversar, mas só depois de 12 meses de quarentena. E só se eles aceitarem comitê conjunto de ética. Beleza, eu passo o recado. Ele me olhou com certa curiosidade. E você? Como é que você está segurando tudo isso, pessoalmente? Tô bem. Só isso? Bem, o que mais deveria ser? Apareceu um problema.
Eu tratei. A vida segue. A maioria das pessoas ficaria em pedaços com um negócio desses. Traição, espionagem, processo, ex-mulher respondendo crime. Tudo de uma vez. A maioria das pessoas toma decisão baseada em emoção. Eu não tenho esse luxo. Ele me avaliou por um instante. Quando você me contou o que tinha acontecido, eu achei que você estava sendo duro demais. Frio demais. Mas assistindo como você conduziu tudo, protegendo a empresa, se protegendo sem vacilar, eu entendi. Você não reagiu. Você executou uma estratégia. Toda situação é estratégica se você aborda do jeito certo. Casamento, negócio, conflito. Tudo segue o mesmo princípio. Definir objetivos, avaliar recursos, eliminar obstáculos, alcançar o resultado. E a parte emocional nisso tudo? Emoção é dado, não direção. Eu registrei raiva, traição, decepção. Analisei essas sensações. Depois segui em frente com base nos fatos e no melhor desfecho possível. Meu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Eu sei que você não vai responder, mas queria que você soubesse que eu entendi o que perdi. Você tinha razão sobre tudo, me desculpa. Mostrei a tela para o Gustavo. Respondo. Você quer responder? Pensei por um segundo. Não. Então não responde. Apaguei a mensagem e bloqueei o número. O garçom trouxe o prato principal. Voltamos a falar de expansão, novos produtos, oportunidades de mercado. O passado ficou irrelevante em questão de minutos. Esse é o segredo de seguir em frente. Você tem que andar, de verdade. Não dá para arrastar o fracasso de ontem para dentro das oportunidades de amanhã. Recebi a documentação confirmando que todos os bens continuavam no meu nome. Ela recebeu a confirmação de que o nome dela tinha sido removido de todas as contas, imóveis e qualquer vínculo jurídico comigo. O Rafael Coelho ligou para encerrar o relatório final. O Conrado fechou acordo com o Ministério Público, 1 ano e meio de cadeia em regime federal. A Aline e a Bruna cumpriram os termos dos acordos de imunidade. Sua ex-esposa começou a cumprir a pena alternativa. Caso encerrado em todas as frentes. Manda a fatura final para o financeiro. Já mandei. Prazer trabalhar com você de novo. Espero que não precise de uma terceira. Não vai precisar. Eu não atualizei só a segurança da empresa. Depois que ele desligou, eu fiquei na sala olhando para a cidade. A mesma vista que eu tinha na noite em que tudo começou. Mesmos prédios, mesmas ruas. Lá fora nada tinha mudado. Mas por dentro, eu tinha eliminado uma vulnerabilidade. Fechado uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Tirado da minha vida alguém que me via como recurso, não como pessoa. Meu telefone tocou. Era o Gustavo. Reunião do conselho em 10 minutos. Pronto? Já tô indo. Peguei o tablet e fui para a sala de reunião. A empresa precisava da minha atenção. O mercado precisava do meu foco. O futuro precisava da minha energia. O passado podia se resolver sozinho. E se minha ex-esposa passasse o resto da vida arrependida de uma mensagem que mandou num momento de arrogância e manipulação, bem, isso era apenas a consequência natural de decisões ruins. Eu tinha seguido em frente no exato momento em que digitei a resposta. Ela só não entendeu quão definitivo aquele momento seria. 6 meses depois daquela mensagem, eu estava no saguão da nossa nova unidade ampliada. Cerimônia de inauguração, imprensa local, autoridades, conselheiros, investidores. A farmacêutica tinha crescido 23%. Lançamos 2 novos produtos, contratamos 40 novos funcionários. Abrimos um segundo centro de pesquisa. A tentativa de sabotagem fracassou de forma tão completa que virou estudo de caso em segurança corporativa. Outras empresas começaram a nos procurar, querendo saber mais sobre nossos protocolos. O Gustavo fez o discurso sobre inovação e impacto social. Eu fiquei ao lado dele, analisando a plateia. Políticos, empresários, cientistas, gente que importava. E então, eu vi ela, parada na lateral do salão, meio escondida atrás de uma coluna. Mais magra, mais envelhecida, com cara de quem carregava anos em poucos meses. Assistindo à cerimônia como fantasma,
observando a vida que tinha perdido. Nossos olhos se encontraram por meio segundo. Ela virou o rosto e saiu rápido. Depois do evento, pedi as imagens das câmeras de segurança para ver a hora em que ela tinha chegado. Ela ficou ali por 20 minutos só observando, sem tentar falar com ninguém, sem se aproximar. Quer que eu emita advertência por invasão? O chefe de segurança perguntou. Não, ela não é mais ameaça. Se quiser ficar olhando de longe, que olhe. Naquela noite, jantei com a diretoria. A gente comemorou a expansão, falou de metas futuras, debateu estratégias de mercado. Alguém comentou do escândalo de meses atrás, dizendo que parecia história antiga. Você conduziu aquilo com perfeição, disse a Sandra Clemente, que tinha se tornado nossa principal advogada corporativa. A maioria deixaria a emoção turvar o julgamento. Você tratou tudo como problema de negócio e resolveu como tal. Porque era isso, um problema corporativo com componente pessoal. E você não deixa o componente pessoal mandar na estratégia. Mesmo assim, ela continuou, não é todo mundo que consegue compartimentalizar assim. Sua esposa te traiu, tentou derrubar sua empresa e você não vacilou. Ex-esposa, corrigi. E ela não me traiu. Ela só revelou quem sempre foi. Tem diferença. Traição implica surpresa. Eu não fui surpreendido. Eu só finalmente tive prova daquilo que já suspeitava. Meu celular vibrou. Outro número desconhecido. Quase não olhei, mas alguma coisa me fez conferir. Eu vi a matéria sobre a expansão. Parabéns. Você merece todo sucesso. Espero que um dia você consiga me perdoar. Mostrei a mensagem para o Gustavo. O que você acha? Acho que ela finalmente entendeu o que perdeu. Mas entender não é o mesmo que merecer perdão. Comecei a digitar uma resposta, depois apaguei. Digitei outra, apaguei de novo. Por fim, guardei o celular sem mandar nada. Algumas mensagens não merecem resposta. No dia seguinte de manhã, eu revisava projeções trimestrais quando o Dr. Henrique ligou. Sua ex-esposa completou a liberdade condicional sem violação. Está oficialmente livre desde ontem. Ótimo para ela. Tem mais. Ela se mudou para outro estado. O advogado dela entrou em contato perguntando se você tinha alguma objeção à mudança. Eu disse que o divórcio é definitivo e que você não tem interesse algum em onde ela está. Correto. Ele também comentou que ela está fazendo terapia, tentando reconstruir a vida. Achei que você gostaria de saber. Eu não gostaria, mas obrigado pela informação. De nada. Com isso, o processo se encerra por completo. Depois que desliguei, puxei a mensagem que tinha dado início a tudo. Eu não sou sua propriedade. Vou chegar tarde hoje. Não me liga. E a minha resposta? Eu não sou mais seu marido. Não volta. 10 palavras que encerraram um casamento. 67 chamadas não atendidas. Semanas de investigação expondo uma conspiração. Meses de processo terminando em condenações. Tudo porque ela achou que estava estabelecendo poder com uma mensagem de texto. Apaguei toda a conversa e esvaziei a lixeira. Naquela tarde, almocei com o Rafael. Ele tinha virado mais do que prestador de serviço, um amigo. Você parece mais leve, ele comentou, menos carregado, como se finalmente tivesse fechado uma porta que estava entreaberta. Talvez. Ou talvez eu só esteja focado no que realmente importa, em vez do que já foi. A empresa está voando. Deve ser uma sensação boa. É. Mas não por vingança ou competição. É boa porque a gente faz algo que importa, cria soluções que ajudam pessoas, constrói algo que permanece. E na vida pessoal? Parei um instante para pensar. Na vida pessoal eu aprendi que proteger o que você constrói é mais importante do que lamentar o que você perde. Ela nunca fez parte do que eu construí. Ela estava só ao redor. Quando saiu, nada estrutural caiu. É uma forma meio solitária de enxergar casamento. É uma forma honesta de enxergar aquele casamento. Talvez um dia exista outro, com alguém que veja a parceria como construir junto, não como acessar o que já está pronto. Justo. Terminamos o almoço e cada um foi para o seu lado. Voltei para o escritório, mergulhei no trabalho, perdi a noção do tempo até o Gustavo bater na porta às 19 horas. Vai para casa. A empresa sobrevive 12 horas sem você.
Eu sei, só queria terminar a revisão de compliance. Isso pode esperar. Você está aqui desde 6 da manhã. Ele tinha razão. Fechei o notebook, peguei minhas coisas e fui para o carro. A casa estava silenciosa quando cheguei. Do jeito que eu gostava, sem drama, sem complicação, sem agenda escondida. Preparei o jantar, revisei alguns documentos, assisti a uma reportagem sobre a expansão da empresa. Uma noite normal, produtiva. Meu celular vibrou uma última vez, mesmo número desconhecido de antes. Eu sei que você não vai responder. Só queria dizer que espero que você encontre alguém que te mereça. Alguém que enxergue o que eu não vi. Adeus. Li 2 vezes. Depois bloqueei o número definitivamente. Não por raiva, não por rancor. Simplesmente porque aquele capítulo estava encerrado e reabrir não serviria a nenhum propósito. 6 meses antes, ela tinha mandado uma mensagem se declarando livre, dizendo que não era minha posse. Minha resposta foi conceder exatamente o que ela pediu. Ausência completa da minha vida. Ela só não entendeu que era isso que estava realmente pedindo. Algumas lições custam tudo para serem aprendidas. Esse não era mais o meu problema.